Vamos começar. Ver se tem bastante gente. Ainda está ainda meio tímido ainda o número de pessoas, mas vamos chegando aí, conforme a gente vai começando, nós vamos chegando. O pessoal aí da Unir Vilhena vai participar, Ron? Convidou o pessoal daí? Convidei. Mas de dia, agora às 4, não sei se muitos vão, porque... O negócio é que a gente está com várias reuniões acontecendo, né? Tem reunião do CONSEC, tem reunião do NCH neste momento, eu deveria estar participando da reunião também. Tem várias reuniões. A Valterlina me falou que queria participar, ia convidar os professores para participar, porque ENAD é um assunto que é relevante para todo mundo nesse momento, né? Ainda mais que esse ano seria o ano que a gente seria avaliado, letra seria avaliado, né? E aí, mas assim, com essas reuniões acontecendo nesse momento, infelizmente, mas quem sabe, né? Termina lá e eles vêm para cá. Mas vamos lá, Rômulo, vamos começar. Então, boa tarde a todos presentes aqui. Eu sou a Teacher Vera, para quem não me conhece, docente do Departamento Acadêmico de Línguas Estrangeiras da Unir, Campus Porto Velho. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que é muito importante que vocês estejam aqui, que essas lives são para vocês, é para manter o contato com vocês acadêmicos, né, principalmente os nossos acadêmicos da Unir, né, Rômulo? Assim. Bom, podemos perceber que temos aí docentes, acadêmicos, até alunos secundaristas nós temos aí, Rômulo. E colegas do DALI, também nós temos colegas aí do Departamento de Línguas Estrangeiras. Que bom. Cortou? Do Estrangeiros da Universidade Federal de Rondônia. E nós, inicialmente, gostaríamos de pedir que todos deixem seus microfones e câmeras fechados durante a explanação do professor Rômulo. Bom, essa ação faz parte, esse projeto faz parte do programa de extensão Trânsitos, Fronteiras, Migração e Línguas Adicionais na Amazônia, e é intitulada Eu Tenho que Fazer ENAD. E agora? E para compartilhar suas experiências e conhecimentos, nós convidamos hoje aqui o professor Rômulo Giacomi Fernandes, italianito, é italiano? Pior que é docente do campus da Unir de Vilhena. É italiano? Mas o meu pai não colocou. O meu sobrenome italiano é Biasati, né? Meu pai não colocou. Falou, vou colocar não. Aí, mas Giacomi também não é italiano, não? Não, o Giacomi não. Acho que o Giacomi foi invenção do pai para compensar. Ok, mas vamos lá. Então, quem é Rômulo Giacomi Fernandes? Rômulo, professor, doutor Rômulo Giacomi Fernandes, doutor em letras, teoria da literatura pela Unesp BILS, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2016, mestre em letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em 2003, graduado em literatura plena, língua portuguesa e literaturas pela Universidade Federal de Rondônia, em 1999, e graduado em Direito pelas Faculdades Integradas de Cacoal, em 2011. Atualmente é professor efetivo adjunto A da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, atuando no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários do campus de Vilhena. Atuou como professor das Faculdades Integradas de Cacoal, onde nós fomos colegas por vários anos, acho que 8 anos, né, Rômulo? Exatamente. Dos cursos de Letras e Direito. Com experiência docente no ensino superior de 17 anos, coordenou o curso de Letras da Unesp Cacoal, de janeiro de 2009 a dezembro de 2017, coordenou a pós-graduação dessa mesma instituição, em 2013, 2017, 2007, ciência nas de direito. No campo das letras, ele atua com ênfase em semiótica, teoria literária e língua portuguesa. Por fim, é editor do sítio Teolitérias.
visitem lá, www.terias.blogspot.com. Né, Rômulo? Seja bem-vindo, meu colega, meu amigo. Estou chamando de amigo porque realmente o Rômulo é um amigo de lata, né, Rômulo? Exatamente, muito. Ô, Vera, bem, que alegria estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, principalmente por estar junto contigo aí, que é uma grande amiga de longa data, então fica tudo mais fácil. Quando a gente vai fazer essas lives, a gente fica preocupado, né? Então, quando faz com amigos ou amigas, a gente fica bem mais tranquilo. Muito obrigado pelo convite a todo mundo que está assistindo. A gente se sente meio radialista, né? Aos ouvintes, né? Na verdade, É verdade. não só ouvintes, aos telespectadores, à audiência, né? Exatamente, que estão nos assistindo, né? Muito Isso. bem, Rômulo. Inicialmente gostaria de te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E é um prazer imenso. E como você disse, né? A gente acaba se sentindo em casa, porque como nós trabalhamos, assim, nós trabalhávamos junto e muito perto, porque o Rômulo era coordenador do curso de letras, né? Eu coordenava lá estágio e horas Isso. complementares, então a gente sempre trabalhava no mesmo departamento juntos, né? Bem próximos. Sim. Bom, Rômulo, mas hoje nosso assunto aqui o nosso tema hoje é tenho que fazer ENAD. E agora? Né? Começando a falar pelo título da nossa live hoje, O que que é? todos têm que Bem, fazer ENAD mesmo? olha, se E o que é o ENAD? aluno, exatamente, se o acadêmico ele estiver dentro do ciclo, né, ele tem que fazer o ENAD. E é legal essa pergunta, porque, assim, quando, como a gente veio de instituições particulares, a gente sabe que o ENAD sempre é um momento mais tenso, porque o ENAD, ele, para as instituições particulares, ele é um momento de regulação. Ou seja, se o curso for com uma nota abaixo de 3 no ENAD, esse curso ele sabe que vai receber uma comissão do MEC no outro ciclo avaliativo. Então, ele fica sempre assim, amedrontado do ENAD. Então, para as faculdades particulares, ele tem um efeito regulador. E o acadêmico lá da particular, ele acaba assim vendo isso como uma espécie de coisa a se fazer para a instituição particular e que às vezes ele não quer defender, porque de repente ele teve uma experiência ruim e tal. Então é todo um dilema de relação, né? Tipo uma relação complicada. No caso tanto da particular quanto da pública, e aí eu venho trazer a pública, eu venho trazer a Unir, por que eu tenho que fazer NAD? Tem um motivo por trás disso que, é claro, ele está instaurado, né, na lei como componente curricular. Ou seja, ele não é simplesmente algo facultativo, onde eu falo assim, não vou fazer nada, né? Na verdade, ele é um componente curricular. Então, como ele é um componente curricular, ele tem obrigatoriedade. Caso você não seja inscrito pelo seu gestor educacional lá na lista, né? Você não vai pegar, e não fizer a prova, você não pega o seu certificado. Então, como ele é um componente curricular e você caiu ali no ciclo avaliativo, porque o ciclo avaliativo ele tem, né, o prazo a 2 anos, em média, ele vai fazendo o ciclo, né? Se você caiu ali, pegou o bilhete premiado, você tem que fazer e porque senão você não consegue sua certificação, tá? Então, assim, o ENAD não é só um acerto de contas, né? Da universidade com o MEC, da sociedade, do aluno. Na verdade, ele é um componente curricular. Por quê? Porque é para a gente ter base de dados, para ter insumos, para saber como anda o nosso nível superior, né? Assim como tem o Enem, nós temos o Enem, a gente também que avalia o ensino médio, então são insumos que o Ministério da Educação, os órgãos governamentais acabam pegando. O ENAD também ele é um conjunto de dados, né, que você pega. Então você tem que fazer ENAD, não tem como você abdicar, não quero fazer ENAD, você vai ter que fazer ENAD, tá? Acho que a Vera tá meio off ali. Vera não foi embora não, né? Tô brincando. Então, pessoal, continuando, enquanto a Vera volta ali,
é muito importante a gente entender que ele é uma prática curricular. Então, essa prática curricular, se vocês tiverem mais curiosidade de saber onde está fundamentado isso, há uma lei, é uma lei de 2004. Em 2003, a gente teve o provão. Eu não sei, eu sou velho, então eu fiz provão. E era legal que a nota vinha impressa, né, no currículo, no histórico, né? Mas a partir de 2004 a gente teve o ENAD, ele foi instituído por essa lei, e aí a gente, desses 2004, a gente está em 2020, a gente tem 16 anos de ENAD, a gente teve várias mudanças nesse ENAD, né? E a gente percebe que hoje, atualmente, 2019, o ENAD está atual, ele é uma política do governo, sim, ele é uma política pública. Ele é uma política pública, tá? Instituída, por exemplo, por uma nota técnica. Só para a gente ter uma ideia, tem uma nota técnica número 20 de 2019, que ela explica direitinho. Vocês podem pesquisar no Google aí, que ela explica direitinho para que é o que é o ENAD, né? Como ele é feito, as provas, né, que são feitas, a importância como componente curricular. Então, a gente tem aqui no item 2.3 diz que o ENAD é um componente curricular. E é importante também a gente entender o seguinte, que a nossa instituição, a UNIR, e as outras instituições que tiverem acadêmicos assistindo, nós fazemos parte de um programa de avaliação chamado Sinais. Tem aquele filme chamado Sinais, onde os extraterrestres pousam nas plantações, mas esses Sinais é um Sinais com E. E esses Sinais, ele aborda, ele vai fazer uma avaliação do ensino superior público federal, estadual, se quiser estar adaptado aí dentro, e também do ensino privado. Então, os Sinais é feito pela avaliação do curso, vem uma comissão e avaliação externa, ela vai avaliar o curso, mais uma avaliação, mais a nota do ENAD e a avaliação da instituição como um todo. Então, você tem o tripé da avaliação total aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Bem, mas eu só ia citar o artigo, mas não precisa, só para vocês entenderem que faz parte de uma avaliação global da sua instituição. Então, assim, quando você pensa em fazer análise, você tem uma série de responsabilidades sobre você. Tá? Então, quais são essas responsabilidades? A primeira, nós somos responsáveis pela nota do nosso curso. Né? De repente, o sucesso do nosso curso, o curso que nós estudamos, o curso que nós trabalhamos, depende também parte dessa nota. Os esforços dos professores, né? E os esforços discentes vão ter que culminar, né? vai eclodir, aí, vai chegar numa espécie de nota que vai ajudar muito o curso e que vai dar uma série de benefícios, porque você vai... Tem muita gente que critica o ranking, né? O ranqueamento. Eu não sou muito adepto dessa prática de ensino do ranqueamento. Mas como a gente tem uma política pública pronta, essa política pública ela é clara e ela é proposta e visível, né? É claro que a gente percebe que quanto melhor o nosso curso estiver, mais bem situado do ponto de vista institucional, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista de gestão de dinheiro, esse custo vai estar. Então, é benéfico a gente estar pensando nisso. Além de que você sair de um curso que teve um conceito 4, um conceito 5, é relevante, porque isso te dá um peso, né, de formação. Porque não é só a nota 5, quer dizer que teve todo um trabalho para chegar até aquele 5. Teve toda uma preparação, uma contextualização, né? Então, acho que é interessante todos esses aspectos. Está todo mundo ok? Está todo mundo me escutando? Tâmara? Estamos aqui. Tá, beleza, né? Te ouvindo aí, Rômulo. Eu caí já 2 vezes já, mas volto. Não, exatamente. Só não, quando cair, só não deixa a garrafa cair, não. Levanta e vem embora, né?
Então, bora. É isso Quer fazer mesmo. E alguma você continua aí. pergunta? Querem fazer alguma pergunta ou Se quer que eu você continue? pode. Se quiser, eu continuo. Se alguém tiver, né, alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode ir colocando no chat que a gente já vai fazendo e ainda vai ajudando o Rômulo ali nortear as explanações dele. Tá bom. Bem, então, assim, Aí, se for vamos aparecendo, Rômulo, eu te responder. interrompo e eu te faço a pergunta, tá? Ótimo, ótimo. Porque eu não estou vendo o chat aqui, eu estou só vendo a telinha. Bem, então, para a gente finalizar essa primeira parte da minha fala, que por que fazer o ENAD, a gente tem que fazer o ENAD, basicamente, um resumo da ópera aqui. Ele é componente curricular obrigatório, ele vai afetar a tua certificação, se você não fizer. Segundo, ele é componente de avaliação do seu curso e da sua instituição. Então, você tem você tem essa competência de validar o seu curso. Acho isso muito importante, né? E você também tem uma responsabilidade, enquanto discente, de mensurar como é que está indo o seu curso. Porque ontem eu, inclusive, falava lá no IFRO de Guajará-Mirim a respeito de ENAD e acabei, coincidentemente, falei ontem lá no IFRO e estou falando aqui na Unir, aqui de Porto Velho, divulgando aí onde chegar. O que é legal, o que é interessante é o seguinte, as pessoas criticam muito que tem o ENAD, tem o Enem, isso cobra nota, tem ranqueamento e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte, as políticas pedagógicas, a prática pedagógica da gente, ela sofre muitas alterações com o tipo de prova que a gente vai fazer. Eu digo, as avaliações que a gente vai fazer são árvores que jogam sombra sobre a nossa prática e a gente tem que procurar essa sombra. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Por exemplo, eu fiz o curso de Direito. O nosso curso de Direito ele não é preparado para fazer a OAB. Né? Então, infelizmente, a gente não faz, ninguém forma. A gente estudou no curso de Direito, por exemplo, você faz letras, por exemplo, letras não tem uma proficiência no final, né? Não tem uma prova. Antigamente tinha prova do MEC para ser professor, sabia, Vera? Que antigamente tinha uma prova do MEC para ser professor? Graças a Deus. Sabia, no tempo território, né? Isso. Então, letras não precisa de fazer essa prova, mas a gente que termina a faculdade, a gente tem lá o ENAD para fazer. É uma prova que joga uma sombra. O que acontece? A prova do ENAD, ela tem uma contextualização. Ela tem uns temas que todo aluno tem que estudar. Então, por exemplo, na prova de 2017, caiu questões de saúde. Caiu questões, por exemplo, sobre sífilis, na parte chamada conhecimentos gerais. Porque, assim, só para a gente entender, a prova do ENAD, ela é composta de 40 questões. Essas 40 questões, então, não dá para fazer, não é uma coisa assim de outro mundo, dá para a gente encarar, né? E ela tem 8 questões de múltipla escolha, onde tem texto, enunciado e distratores, e ela tem 2 questões discursivas. Então, nessas questões discursivas, a cobrança de temas transversais, por exemplo, saúde, política, questão de gênero, questão de inclusão. Então, esses temas nós temos que trabalhar no nosso curso. Então, a sombra da prova, projeto que a gente tem que estudar, ou seja, todo o acadêmico, além de estudar os componentes específicos lá, estudar a língua inglesa, né, tradução, estudar análise literária, linguística, estudar o Suci, estudar o Bakhtin, estudar essa galera toda, estudar o Noam Chomsky, né? Você também vai ter que estudar o quê? Você vai ter que estudar componentes gerais. Então, aspectos de sociologia, aspectos de filosofia, aspectos de política, aspectos de teoria do Estado. Então, note que você vai incluindo esses... não é um arroz branco. Você tem que estudar um arroz temperado. Bota uma ervilha, não sei quem gosta, né? Mas ele tem que ser temperado.
com pitadas de temas transversais. Então, olha só, você não vai poder fazer isso no dia do ENAD, ou uma semana antes do ENAD. Espera aí que a gente vai fazer uma semana agora de treinamento intensivo para esses temas. Você vai ter que fazer, né? Você vê que a prova, ela projeta o que a gente tem que fazer no decorrer do curso, a gente repensa isso. Então, o aluno ele vai ter que, o acadêmico, né? Ele já vai estar preocupado com isso, já vai estar estudando um pouquinho, saboreando um pouquinho desses temas transversais ou desses temas conexos. Porque na prova do ENAD nós temos lá 10 questões de caráter geral, de conhecimentos gerais, né? Conhecimentos abrangentes. E aí vem uma coisa que eu acho muito bacana, e eu acho que o ENAD traz para a gente, e que o Enem traz para a gente, e que a gente vai ter que já se preparar para isso, e é uma coisa que eu sempre discuto, é o que o profissional de letras, o que o profissional de letras faz. Então vamos começar pensando assim. Você pega uma prova do ENAD, é tudo contextualizado. Ele cobra lá um conceito, por exemplo, de diacronia ou sincronia, contextualizado num fato, num texto literário, num texto discursivo abrangente. Então, ele pega aquilo ali. Então, nessa prova de 2017, eu dei uma olhada antes de vir aqui conversar com vocês. Eu vi que tem muita linguística, muita literatura, né? Filologia. E aí você começa a perceber, então, por exemplo, que essas questões elas são muito contextualizadas. O que prova que as provas hoje elas não querem tanto a informação. Elas querem se você conhece a informação e se você sabe aplicar a informação num contexto. Não é nem tanto decorar aquele monte de informação, mas é que se aquela pequena informação, por exemplo, distopia, discurso, a diferença entre texto e discurso, que é coisa que a gente faz curso de letras e fica batendo isso na cabeça. Ele quer a prova quer que nós saibamos isso, mas que nós vamos aplicar isso numa espécie de fazer. E é esse ponto que eu quero chegar. O conhecimento ele está partindo para um estágio onde não é mais só você ter a informação. Você tem que aplicar essa informação muito bem aplicada. De repente você só pode saber a informação, mas não sabe a hora de usá-la ou como usá-la. E isso é o que a gente está chamando hoje de fazeres. E esses fazeres estão onde? Estão na nossa prova do Enem, estão na nossa prova do ENAD. Então, você pega a prova do ENAD, ele procura ver lá o profissional de letras, como ele vai usar aquele conhecimento, né? Como que ele vai usar aquele conhecimento ali e vai aplicar aquele conhecimento nas questões. Então, são questões bem elaboradas, contextualizadas, que quer que pegue o que o aluno aprendeu e como ele vai resolver problemas. Como que você vai resolver problemas? Como que você, letrólogo, como que você, formado em letras, licenciado ou bacharel, vai resolver aquele problema ali que está, com aquele conhecimento que está na tua mão. Você tem um insumo de conhecimento e aí você precisa resolver aquele problema. Então, a prova do ENAD traduz um pouco do espírito do nosso tempo. Não estou defendendo a prova do ENAD de maneira nenhuma. O que eu estou defendendo é um pensamento contemporâneo sobre a nossa prática. E tem a ver com o que nós, formados em letras, iremos fazer no futuro. Nós somos formados para serem professores, mas e isso está garantido. Eu sempre digo que letras é uma das únicas profissões do mundo que o que ele faz está garantido para o resto da vida. Eu vejo profissões que estão se decompondo e 80%, segundo a revista do MIT, do Massachusetts Institute, no meu inglês, Vera, de tecnologia de Massachusetts, ele fala que 80% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Olha que doideira. 80% das profissões. Aí você pega letras, é muito legal que letras, a gente sabe que nós vamos ser professores, por mesmo que as pessoas critiquem lá na hora que está fazendo letras, eu estou fazendo, mas na verdade eu quero ser publicitário, eu estou fazendo mais porque eu quero ser. Mas no fundo, é como a gente estava conversando com a Vera. Você, acadêmico aí de letras que está me escutando, você tem uma garantia na tua mão. Você vai ser professor. Aí isso não é ruim.
Isso não é ruim. Há décadas eu escuto, professor de professor está aí, a professora de professor, meu Deus, está acabando. Ela passa tempestade, passa tsunami, passa apocalipse, vai vir, professor, os dinossauros, meteoro, continuamos professores. Agora, e eu não vou citar, e eu poderia se eu quisesse, existem profissões que nascem e os ciclos se encerram, porque é natural. Não estou aqui criticando, colocando a gente acima ou abaixo, mas eu só estou. Então, quando eu penso na prova do ENAD, eu penso que é uma oportunidade que a gente tem, inclusive pedagógica, que o acadêmico tem também, de fazer uma prova, inclusive a nível próximo de concurso. Eu tenho visto as provas do ENAD também como um bom treinamento para os concursos, porque eu vi um concurso do estado do Goiás, muito próximo da prova de 2017 do ENAD, aquelas questões contextualizadas e tal. É claro, eu acho a prova do ENAD, eu sou especialista em prova do Enem. A minha vida inteira analisando aquelas questões do Enem, eu fiquei meio obcecado por Enem. Inclusive, toda a prova do Enem, eu faço análise dela por competência, tem vídeos no YouTube, faço um projeto aqui na CRE. E eu acho que o ENAD é menos esperto do que o Enem. Eu acho que o MEC, o INEP, que na verdade é o INEP, o Instituto, né? É o INEP. Eu acho que o INEP, o banco de itens do INEP, porque assim, pessoal, a prova do ENAD, só para vocês entenderem, ela é uma prova feita por um Banco Nacional de Itens. O que é esse Banco Nacional de Itens? A cada ano, o INEP abre um edital solicitando profissionais para fazer itens. O INEP, não sei quanto ele paga para o ENAD. Eu nunca fiz questão do ENAD. Mas para o Enem, eu sei que ele paga R$ 120 por questão aceita. Então, se você fez um item, o INEP paga para o Enem R$ 120 por questão. Para o ENAD, eu não sei quanto, mas é a mesma coisa. Você tem um formulário, eu tenho um formulário aqui em casa, você vai fazer o item com o ENAD e você faz uma justificativa por que aquela questão está top e manda. E lá os técnicos do INEP vão dizer, opa, essa questão está top, vai e paga para o seu check-in, que eu não sei quanto é que é o The Night. Mas já dá para você tomar um milkshake, né, Vera? Tomar um café. A Vera gosta de milkshake. Eu lembro dos milkshake, né? E aí, o que eu penso? O milkshake era bom. O que eu penso nisso? Quando eu penso, e aí a gente pensa nessa questão da prova do ENAD, eu não sei se é porque o governo faz menos editais para fazer as questões do ENAD. O banco de itens do ENAD é bem pequenininho e o banco de itens do Enem é bem grandão. Então, eu já cheguei a ver prova do ENAD, eu já cheguei a fazer a olhar a prova do ENAD com questões assim muito simples, assim que eu achei, meu Deus, não é possível que alguém, né, que o governo pagou aí para o cara fazer um item desse, itens assim. Porque o que acontece com o Enem, gente? Só para vocês entenderem, o Enem é proibido você ter distratores com só alternativa. O ENAD é assim, a alternativa A está certa. Nos distratores, em vez de estar enunciado para você fazer a leitura, tá tipo 1 e 2 está certa, 2 e 3 está certa. Ou seja, ferindo o princípio básico do manual do INEP de fazer item. Agora, isso é uma vantagem para vocês acadêmicos, porque é uma prova, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista interpretativo, mais fácil. Eu acho até que ela é feita de um modo menos complicado para interpretar, porque ela exige aquilo que eu falei no início, ela exige que você, acadêmico, prove para o ENAD que você sabe aquele conhecimento onde aplicar. Principalmente nas discursivas. As discursivas são 3 discursivas. E aí, velho, o que eu acho que é uma coisa muito bacana dos cursos fazer é pegar, infelizmente, eu acho, mas acho que é isso, é pegar um pouquinho na mão do aluno e me fazer com eles essas discursivas, porque elas têm um peso muito bom e elas têm um modelo para fazer. E às vezes o acadêmico ele só tem um detalhezinho ali para fazer só uma lógica, porque provas, gente, eu sempre digo, são o aluno ele pode, de repente, fazer um curso o ano inteiro e ter questões ali, fazer tipos de provas como trabalho, ele faz apresentações orais, ele faz seminários, ele faz papers. Mas aí, quando ele vai para uma prova,
Ele fala, caramba, uma prova. Porque o que é a prova? Às vezes você faz no seu curso inteiro caminhadas. E, de repente, a prova te manda fazer uma maratona. Né? Não estou falando de dificuldade, não, que às vezes o professor pode ser mais rigoroso que o ENAD. Mas é porque a prova do ENAD, é como o Enem, é como o AB, ela é prova psicológica. Eu sei que as pessoas não gostam do que eu falo, porque acham que isso é antipedagógico, mas são provas que exigem treino. Infelizmente, isso não foi eu que criei o ENAD, eu não sou o pai do ENAD, eu sou apenas uma pessoa que eu penso que a prova do ENAD ela precisa de treino. Então, ela precisa de pelo menos uma simuladinha no time, quantos minutos eu gasto para cada questão, como a leitura daquele enunciado. Então, pequenas... Se você pega um concurseiro, eu tive contato com alguns concurseiros profissa, e a mente deles vai pensando como um concurseiro. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu sei que muita gente critica. Fala, quando o Rômulo fala nisso, ele está querendo falar de ranqueamento, ele está falando de uma educação... Só que, Vera, eu até vou falar uma coisa para ti, e é uma coisa que eu faço aqui em Vilhena, que é o seguinte, não adianta nós, como educadores, não encararmos os mecanismos do sistema, porque nós vamos negligenciar os alunos. Por exemplo, teve hoje um aluno de poder aquisitivo moderado para alto, ele paga um cursinho no ensino médio de 3, 4 mil reais, paga uma escola de alto nível e entra nos melhores cursos do Enem. E o pobre, aquele aluno que tem dificuldade de acesso, o que acontece com ele? Ele não tem, continua sem acesso porque as pessoas falam, eu não vou discutir, eu não vou treinar um aluno. Ele tem direito de ser treinado igual ao outro. Isso é uma questão social. Eu tenho condições de treinar um aluno só porque ele não tem condição porque é da escola pública? Não. Por que o que tem dinheiro? Porque senão, Vera, essa desigualdade social não vai mudar nunca. A gente vive uma desigualdade social onde o dinheiro entra gritando. Quem tem condição, né, vai e consegue ocupar os melhores lugares, infelizmente. Agora, por que a gente não pode dar as mesmas? Isso é uma questão social. Eu penso muito nisso. Então, quando eu faço os aulões aqui do Enem, que eu procuro ajudar, que eu procuro pegar pesado com eles mesmo, é porque eu sei que eu posso contribuir com isso, com eles, porque é uma chance. Eu não posso só confiar que o cara... Porque o cara que paga, ele faz, velho, infelizmente. Exato. Ele vai lá e paga um cursinho mega ultra top, com material mega ultra top, apesar que o material do Estado está ótimo, no caso do Enem, né, claro. Mas, na verdade, eu acho que eu penso que é isso também. A gente pode treinar, sim, esse aluno, sabe? Talvez a palavra treinar é um pouco forte, talvez ela não seja ideal, mas eu acho talvez a questão de fazer o acadêmico conhecer a avaliação, esse teste, essa avaliação, esse exame, né? Porque o fato de conhecer... Porque, Rômulo, eu vejo assim, ele, na verdade, é como um teste de proficiência, né? Isso. Então, ele vai testar todo o conhecimento ao longo da faculdade. Você vai fazer um teste de proficiência, não é um assunto específico que você vai estudar, é conhecimento, todo o conhecimento de uma língua, por exemplo, né? Mas se você já viu, você vai fazer o teste de proficiência da UNIR, por exemplo. Você tem acesso a um exame desse, você conhece o tempo, o tipo de pergunta, né? Só que na hora de fazer, você está mais tranquilo, porque você sabe o que você vai estar fazendo, né? Agora, o fato de você chegar ali no dia, pegar uma prova que você desconhece até o layout da prova, lógico que isso vai te deixar muito mais nervoso, né? E muito mais tenso para fazer esse exame, né? Então, o fato de conhecer o exame, de testar, de conhecer os tipos de pergunta, como você falou, são 3 questões dissertativas, mas da parte específica, né? Porque são 2 também da parte do conhecimento gerais, né? Porque são 10 de conhecimentos gerais, duas dissertativas. Aí, 30 do conhecimentos específicos e 3 discursivas, né? Então, isso é uma questão de treino. Mesmo as que não são discursivas, as que são múltipla escolha, né? É legal os alunos fazerem. Lembra, nós fizemos um trabalho desse lá em 2014, com a turma de 2014, né? De levar o simulado, as provas anteriores para eles fazerem, né? Com o tempo, conhecendo, depois vir para a sala de aula discutir. E nós temos aí muitos professores assistindo a nossa live hoje. Então, assim, são dicas para os nossos professores, né? O que nós podemos fazer para ajudar esses acadêmicos que são tão preocupados em fazer esses exames?
Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é tranquilizá-los, né? Vocês são capazes de fazer ENAD, sim, né? E vocês têm conhecimento, todos os dias nós estamos lutando para que nós tenhamos aulas de excelência na Universidade Federal, nas faculdades particulares, né? Então, eles têm condições de fazer assim. O que eles precisam é conhecer bem. E faz parte, eu acho que esse papel, o nosso papel, enquanto docentes, né, da Universidade Federal e docentes de faculdades particulares, é de mostrar para os nossos alunos como fazer o ENAD, né, Rômulo? Eu acho que essa é a primeira dica. Vamos, como você disse, não é treiná-los, mas mostrar a ele como são essas questões, né, e como que ele pode resolver com mais facilidade. Porque assim ele vai ter maior sucesso, e, logicamente, o sucesso deles é reflexo do nosso sucesso também. Perfeito. Perfeito. Está me escutando direitinho, né? Sim, estou escutando bem. É porque ligou alguma coisa. Exatamente, Vera, porque o aluno ele tem que ter o contato, o conhecimento, como você mesmo diz, da prova, vai facilitar para ele o caráter os meandros de uma prova. Toda prova tem meandros, toda prova tem seus segredos. E assim, e não é ruim, porque a gente tem que pensar que são políticas públicas. O ENAD desde 2004, ou seja, não é uma coisa. Agora, o que acontece é que, com o tempo, a gente tem que se modernizando dentro dos cursos para que o ENAD não seja sempre essa surpresa. Isso acontece, né? Isso acontece. Por quê? Porque o que acontece? A gente já tem que diluir, a gente sempre encara o ENAD como aquela barreira que a gente tem que fazer pontual ali e resolver. A gente vai ter que montar dentro dos cursos, o que eu falava ontem no IF lá de Guajará, montar um grupo, não sei que situação que a gente pode montar, para diluir esses problemas no decorrer dos anos. Por exemplo, já inserindo questões do ENAD nas avaliações, ou o trabalho que ele já tenha contato com a prova do ENAD, né? Inserir contextualizações, trabalhar os temas, já ver as diretrizes do ENAD, pega as diretrizes tanto específicas quanto as diretrizes gerais, ver como é que está essa correlação para ver se está batendo, porque um problema que a gente tem no Enem é que a prova do Enem cobra uma coisa e a escola ensina outra, né? Então o ENAD ele acaba tendo esse problema também da gente dar uma olhadinha como o currículo está sendo distribuído na graduação e o que o ENAD cobra, que competências e habilidades. Então você vai lá e pega, começa a priorizar, dá uma olhada nos... É um trabalho duro, mas é um trabalho que ele não tem como ser feito assim, pontual. Desabate. A curto prazo, e quando eu penso a longo prazo, essa distribuição, mas eu acho que a curto prazo, o primeiro ponto, eu acho que foi o que você falou, o aluno tem que se engajar. Eu gosto muito da palavra engajamento, porque a palavra engajamento é perfeita. O que é o engajamento? Eu posso curtir uma frase que você postou no Facebook. Agora, quando eu curto e compartilho, eu fiz muito mais do que gostar. Eu me engajei na tua coisa. Eu tomei ela para mim. Né? O compartilhamento nas redes sociais, eu vejo, filosoficamente, quando alguém compartilha uma coisa de um colega criado, eu acho sensacional porque ele está engajado naquilo, né? Então, eu acho que o aluno de letras ele tem que estar engajado, porque não é só, o Enem é massa, tá top, gostei, professor, o Enem... Mas ele não engajar. Falou, não, bem, o engajamento assim, mas eu preciso fazer isso aqui, eu preciso dar uma olhadinha nessa prova, eu preciso me preparar, ver, porque eu sei que isso é relevante e tal. Então, acho que o primeiro passo é esse engajamento, e eu acho que esse contato com essa prova é muito vital, para fazer um trabalho, talvez não sei. Existem tantas formas pedagógicas da gente trabalhar com essa prova, desse aluno pegar nessa prova, materializar, talvez não precisa pegar, mas digitalmente, né? Ele ter acesso a essa prova para que ele possa entender as nuances, né? Os simulados são importantes. Tem gente que não gosta, mas eu acho que é relevante. Infelizmente, a gente não pode fugir do mecanismo que a gente tem. Então, a curto prazo, eu vejo como isso. Fazer análise de algumas questões por áreas, eu acho sensacional. Pegar um professor de literatura, levar lá e analisar uma questão por área, dizer, aqui que está o conteúdo, aqui que, tá vendo? Aquele conteúdo que a gente estudou lá naquela aula, apareceu aqui. Isso dá um gás, né? Quando eu participei de um... Agora eu vou falar aqui como trainee. Eu participei de um momento muito legal, acho que a Vera lembra disso.
que foi quando a administração teve a maior nota da ENAD do Estado, e acho que a segunda ou terceira da região norte. Região Norte. Para a Unesc, né? Na época do Gustavo era o coordenador e tal. E ele chamou para a gente pensar um programa. Eu falei, Gustavo, então vamos fazer o seguinte, eu sei que o ideal é a gente trabalhar durante muitos anos, mas como a gente estava tudo novo também sobre a ENAD, acabou sendo novo, caiu na nossa mão, a gente falou assim, vamos fazer um trabalho emergencial. Então, nós pegamos as provas anteriores e íamos respondendo com os alunos. Eu fiquei incumbido da parte textual. Então, aquela parte das discursivas, das 2 discursivas geral e das 3 discursivas no plano específico, é responsável para eles escreverem. Eu fazia parte da correção formal, porque pontua, também não dá para, né? E a parte do conteúdo, porque tem um padrão-resposta. A gente pega o padrão-resposta e dá uma olhada. Isso surtiu um efeito muito grande, porque tinha alunos que falavam, professor, se eu não tivesse feito aquele trabalho ali, que é uma espécie de nivelamento, que eu acho que é uma coisa que a gente verdade, sempre um nivelamento. Às vezes, nós, da universidade pública, a gente tem recebido alunos com muitas dificuldades, né? Alunos com bastante facilidade, gênios, mas muitos alunos também com dificuldades. Alunos que estão lutando ali, e aí a gente precisa desse nivelamento. Eu achei legal que o aluno falou assim, professor, se a gente não tivesse feito esse trabalho, eu ia pegar essa prova do ENAD, como não é uma coisa que... Você está entendendo aquela coisa do engajamento, como, né? Não valia nota para ele na escola, porque ele já tinha terminado praticamente. Eu ia deixar essa questão discursiva, porque dá uma preguiça escrever. Então você pensa o prejuízo porque assim, você já dá preguiça escrever, de repente tomar aquele pontapé para escrever. Então assim, estou dando exemplos bem simples de coisas, e foi um sucesso, porque a nota de administração foi muito boa, jogou o curso de administração lá em cima, foi um dos melhores cursos foi superior, inclusive, às públicas, né? A administração da Unesc conseguiu, a gente com bons tempos, né? De notas muito boas, e que hoje a gente dá para fazer perfeitamente, mas, claro, volto a bater, que é importante a gente diluir esse trabalho em toda a questão pedagógica, né? Começa inserindo questões, faz um trabalho, porque o que acontece? Eu brinquei ontem em Guajará, é o seguinte, igual aquela pasta de dente, não sei se vocês lembram, uma pasta de dente que era branca e tinha as listrinhas, né? Aquilo ali é o trabalho que a gente faz pontual. Você tem que misturar aquilo ali para que você não perceba que está trabalhando o ENAD. De repente, está todo mundo trabalhando o ENAD implícito. Trabalhando as questões contextualizadas, trabalhando as competências, trabalhando as diretrizes que o ENAD pede, quando vê o resultado vem sem nem precisar, né, de todo um trabalho muito específico, mas isso é uma utopia, tá? Porque eu já vi grandes universidades, elas têm... por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu achei super interessante. A gente olha a USP, né? A USP é um padrão. Ano passado eu fui no evento de semiótica lá, e tive a oportunidade de conversar com bastante gente e tal. Eles têm um programa específico para o ENAD. Ainda mais eles, porque eles são altamente competitivos, né? A USP, você sabe que ela quer sempre estar em primeiro. Isso não é ruim. É padrão. Eles têm, né, a ideia deles. Né? Então, eu acho que... Vera, tem alguma pergunta? Se não, fala e vai embora. Né? Eu tenho sim. Olá, professor Elton. Professor Rômulo, boa tarde. Professora Vera. Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde, bom? Elton. Professor, na verdade, é uma contribuição e também acho que uma pergunta também no final. É sobre o Enem e sobre o ENAD. Eu passei por uma experiência em relação ao ENAD, né, como aluno e como professor, tive que fazer a prova também. E eu percebi, no dia da prova que eu fui fazer o ENAD, que havia muitos alunos na minha sala, no dia da prova, que estavam esperando apenas terminar aquele período de 1 hora, né, para poder entregar a prova e ir para casa. Quer dizer, para aquilo que os organismos da educação brasileira querem, a prova termina não cumprindo o objetivo principal, que é fazer justamente essa sondagem. Por quê? Porque os alunos, muitos deles não têm a preocupação de fazer uma prova verdadeiramente refletindo sobre as questões, porque essa prova ela não transcende, ela não serve para isso. Isso eu me refiro ao aluno da escola, da universidade pública, muitos. A universidade privada não, tem uma realidade diferente, porque tem todo um contexto ali que é preocupante e, ao mesmo tempo, incentivador. Então, a partir disso, eu comecei a refletir, falei, puxa, o que está acontecendo?
O ENAD, essas provas, o aluno ele não tem, não é como a prova da OAB que ele precisa fazer para ser advogado, não é como o Enem. O Enem ele serve para ele ingressar na universidade. Então, não tem para o aluno da universidade pública um rumo. Então, é por isso que é difícil para nós, da universidade pública, trabalharmos o Enem, o ENAD. Por quê? Porque nós temos que, ao mesmo tempo que bolar as estratégias, fazer com que o aluno entenda que é importante para ele. Mas, no fundo, essa importância é relativa para o aluno. É muito mais importante para a instituição. Ou seja, termina avaliando mais a instituição do que o aluno, propriamente dito, que deveria ser o principal avaliado. Quando nós trabalhamos, aí entra a minha pergunta, quando eu trabalhava no ensino médio, eu trabalhava numa escola de ensino médio aqui em Porto Velho, que nós tínhamos que preparar o aluno para o Enem. Então, o que é que nós fazíamos? Nós trabalhávamos, como o professor falou, o professor Rômulo, de forma interdisciplinar. Nós juntamos todas as disciplinas e fazíamos provas simuladas. Prova. Todo bimestre tinha uma bateria de provas, um simuladão que nós chamávamos, e os alunos, os mais carentes, aqueles que mais necessitavam, começaram a passar nos concursos. Por quê? Porque tinham um objetivo, né? Então, a pergunta é, professor, como é que nós vamos fazer realmente para incentivar, por exemplo, os alunos da escola pública, da universidade pública, o ENAD, quando o ENAD é algo ainda que não tem uma cobrança muito forte sobre o aluno, é apenas assim, o professor tem que conversar, tem que tentar incentivar, mas no fundo não tem algo que o governo diz, olha, isso aqui serve para um mestrado, isso aqui vai servir para tipo um doutorado, vai contar créditos, pontos para alguma coisa. Como fazer para a gente tentar, digamos assim, incentivar verdadeiramente o aluno? Obrigado, professor. Bem, a sua colocação foi muito pertinente. Eu acho que sobre as políticas práticas que as duas instituições, a particular e a pública, usa para motivar o aluno a fazer o Enem, eu conheço muitas instituições privadas que, inclusive, dão sorteio até carro, né? Tem um notebook, tem um laptop, faz de tudo para atingir aquilo que você bem definiu. A instituição privada, se ela não fizer aquilo, ela não se mantém, porque o que acontece? Se o ENAD não der nota 3, der nota menor que 3, no outro ciclo vem a comissão do MEC, aí a comissão do MEC ela vai olhar tudo que tem lá, aí ela vai ver que não tem a quantidade de professores 40 horas, não, né, aquele monte de dificuldade que tem, e aí ela vai ter um IGC fraco, e aí, consequentemente, pode, de repente, ter um estancamento de cursos, exaurir curso aí e tal. A universidade pública ela é mais protegida, ou seja, as comissões do MEC elas têm um ciclo diferente, elas têm uma proposta diferente de ensino, como você bem mesmo colocou, uma proposta que talvez ela amplie, e isso eu vejo, estando dentro da eu fui como aluno, porque eu sou fruto da Uni quase todas as etapas da minha vida, tirando o direito, que eu pisei fora aí do pinico, né? Mas o resto, sempre ali dentro da universidade, tanto mestrado, doutorado, foi feito em universidades públicas. Você pode ver que a proposta da universidade pública é transformadora, não que a particular também não transforme, a gente transformou muita gente, nesses anos que a gente viveu também na privada, nós somos transformadores. É claro que a gente tem um viés público, a gente tem um viés de coletivo, mas eu acho que a gente não motiva. A privada também não motiva com facilidade, viu? É muito difícil, tem que fazer churrasco em casa, né, Vera? Tem que inventar um monte de coisa, né? Você tem que ter uma empatia, um carisma com os alunos, né? Se eles sentirem que eles estão fazendo pela instituição, eles não fazem. Você sabe, o aluno ele faz o ENAD muitas vezes pelo professor. Ele simpatiza com o professor, uma grande verdade. Às vezes ele simpatiza com o professor, simpatiza com alguns professores, ele fala, esses são massa, eu vou fazer o ENAD. Mas às vezes eles não. Quantos alunos falaram assim, eu não vou fazer pela Unesco, só cobra mensalidade, não tem nada, não tem água gelada, não tem kisuke aqui no bebedouro, coisas todas que eles criticam. E a universidade pública também é pior. Porque também na universidade pública ele fala, eu vou fazer por quê? Como você disse, por que eu vou fazer nada? Né? Mas acho que você apontou a solução. Por que o Enem foi resolvido? Porque o Enem ele joga você para onde? Ele te joga no SISU, e lá você escolhe 3 cursos, ele te joga no ProUni, e ele te dá uma força no FIES.
Então, você tem 3 vias aí, as que eu conheço, fora aquele programa Mais Brasil. Mas aquilo é uma furada, qualquer dia eu explico. Mas não vai ser agora. Mas ele te lança para essas 3 situações. E você mesmo pontuou. As políticas públicas vão ter que, se elas querem o ENAD mesmo, elas vão ter que pensar, bem, que isso aqui vai me contribuir? Porque o aluno é pragmático. O aluno é capitalista, né? Ele gosta de nota. Eu sou aluno, fui aluno também, né? Os alunos que estão ali presentes sabem do que a gente está falando, né? Alguma coisa, né? Que quer algo em troca. Então, talvez se o governo instituir uma política de atividade, a nota da verdade, seja um componente para entrar no mestrado, seja um componente para entrar no doutorado, seja um componente para fazer um financiamento para o mestrado e para o doutorado, né? Ou seja, uma forma de curricularizar isso aí. Então, acho que vai ter que ter um motivador. Agora, Elton, como nós não temos esse motivador, a gente vai ter que trabalhar a pedagogia da árvore e da sombra. Nós vamos ter que rever o nosso trabalho pedagógico e inserir o ENAD lá dentro, sem ficar essa coisa de falar o ENAD para o aluno. Ele vai fazer a prova do ENAD porque ele já está preparado para fazer a prova do ENAD, né? E, claro, engajado. Ele vai ter que estar engajado, como a gente disse, compartilhar a nossa ideia ali nas redes sociais, porque senão nós estamos perdidos. Se ele não quiser, e nós temos casos aí, eu mapeei alguns casos de indiferença ao ENAD. Eu não vou nem dizer aqui, não fazer a prova por dolo. O direito tem um dolo, às vezes por indiferença, né? Por aquilo que você falou, perfeito. O aluno vai ganhar o quê? O que ele vai se beneficiar? Então, assim, eu acho que tem que pensar políticas públicas para isso. Enquanto não tiver isso, a gente vai ter que fazer um engajamento, ter que engajá-los e diluir o ENAD dentro do... Quando o aluno entrar, a gente vai ter que pensar no ENAD. Infelizmente. Vai ter que... Sabe, alguém perguntou aí no chat, está respondendo? Todos os alunos devem fazer ENAD? Sim, pessoal. Do último período, sim. Dos 75% para frente, sim. Então, se você cumpriu 75% ou está no semestre que vai colar grau, você tem que fazer o ENAD, porque senão ele é elemento curricular. Mas só se você cair no ciclo avaliativo, tá? De repente você escapa daquele ano, ok? Mas você precisa fazer para que você cumpra curricularmente, porque é uma lei ordinária, lá de 2004, não dá para você entrar, resolver com mandado de segurança. Então, atentos a isso, pessoal. Mas quem faz a sua inscrição não é você, não é como o Enem. Quem faz a sua inscrição é o dirigente institucional. É o gestor que ele não pode esquecer de fazer sua inscrição lá. Mais uma pergunta? Hein, Rômulo? Foi até legal você falar nessa questão, porque assim, você falou, né, do aluno que vai, quem é que vai ser avaliado, né? Como que é, uma pergunta ali, como é feita a escolha dos alunos, né? Porque nós sabemos que essa prova ela é feita, na maioria das vezes, por mostragem, né? Escolhe-se, eles escolhem, né, alguns alunos, né? Não somos nós que escolhemos, né? Mas o ano passado foi atípico, né? Você viu o ano passado, eu estava lendo que o ano passado todos os concluintes tiveram que fazer a prova, não foi por amostragem, né? Todos os concluintes tiveram que fazer, né? Então, assim, quer dizer, eles têm as regras, né? Só que, você vê, o ano passado já foi diferente, então pode ser agora, esse ano, o curso de letras seria avaliado esse ano, né? Com essa questão da pandemia e a suspensão do calendário acadêmico, a gente sabe que esse ano não vai acontecer, né? Então, e já foi dia 1º de julho, se não me engano, foi publicado pelo INEP que o exame será feito no ano que vem, em 2021, né? Então, quer dizer, uma incógnita, porque a gente agora foge às regras também, porque a gente não vai saber se essa turma que ia fazer esse ano será mantida, se vai ser a mesma turma que vai fazer o ano que vem, né? Ou se vai ter alguma mudança aí. Pode ser que haja alguma mudança, sim, devido a essa questão da alteração do calendário dos IES, né? Das IES, né? Perfeito. Concorda? Exatamente. Eu fico na dúvida agora, porque se o aluno concluir no final do ano, ele vai pegar o diploma dele, como é que ele vai fazer no meio, né? Vai ter um no meio do outro ano, né? Ele precisa, como é componente curricular, né? O governo vai ter que tomar medidas aí rápidas para isso.
Mas o que pode acontecer, por exemplo, é logicamente que eu acredito que o acadêmico nunca vai ser prejudicado, né? Não. Então, o que pode acontecer é de essa turma que faria esse ano, né, vai acabar se safando do ENAD, né? E a próxima turma que vai ser na sequência, que seria concluinte, que pode ser a que venha fazer ENAD no ano que vem. Mas, assim, são suposições, a gente não tem como saber, né? A gente só sabe que foi adiado para o próximo ano, então será o ano que vem. Agora, quem vai fazer realmente o ano que vem, eu acredito que novas regras virão para esse novo ENAD, né? Sim, verdade. Está mudando muito, mas essa pandemia mudou muita coisa, né? Tudo novo agora, né? A gente poderia até colocar no título lá, preparo ENAD na pandemia, quer dizer, é uma situação até de estudar, né, sui generis, né? Porque a gente está tenso mesmo, é muito, muito, muito complicado. Pois é. Algum outro questionamento, gente? Pode colocar os questionamentos no chat que eu leio ali para o Rômulo também está acompanhando o chat ali, né? Alguém mais quer questionar? Nós temos aí vários colegas aí do departamento, né? E eu sei que é um momento assim, o ano passado nós tivemos algumas reuniões no departamento de letras estrangeiras, né, línguas estrangeiras, e é uma preocupação bastante grande essa questão do ENAD, né, o que fazer para ajudá-los, para que eles tenham consciência de que precisam fazer o ENAD e fazer o ENAD bem feito, né, não de, como o Elton comentou, ir lá e simplesmente jogar no bicho ou fazer de qualquer jeito, mas nós tivemos uma experiência, eu e o Rômulo, nós trabalhamos na mesma instituição, e a gente teve uma experiência que eu acho que foi lógico, que na época, para a gente, assim, um pouco sem sabor a experiência, porque foi uma coisa meio imposta, né, Rômulo? É para ser assim e vamos, né? Mas hoje, analisando, de certa forma, foi interessante, porque a gente sabe que se deixar para o ser humano escolher, né, entre fazer ou não fazer, ele sempre vai escolher o mais não fazer porque é mais fácil, né? Então, muitas vezes não funciona. Mas, assim, como nós precisávamos levar o nível, né, levar o ENAD daquela turma para um 3, um 4, a gente queria um 5, na verdade, né? Mas para conseguir um 5 é muita luta. A gente, assim, essa ideia de trabalhar com o formato, as nossas avaliações em formato das provas do ENAD foi muito interessante, porque, assim, nós tínhamos que fazer, por exemplo, ela é língua inglesa, Carla está aí assistindo a gente, outros professores de língua inglesa, Tamara, Renata, Andréia, né, e sabe como é difícil, às vezes você quer avaliar uma questão lá, o seu objetivo é avaliar a questão gramatical, né, contextualizar tudo aquilo ali, é difícil, elaborar aqueles itens do ENAD não é tão simples assim. Nós tivemos na época treinamento, veio gente de Brasília fazer treinamento com a gente, né, como elaborar itens do ENAD, né, não é simples, não é tão simples, parece uma coisa fácil, mas não é. Assim, hoje, se eu pegar as minhas provas, as últimas provas que eu apliquei, né, e as primeiras que eu apliquei, nossa, uma diferença enorme, né, quer dizer, mas é treinamento até pra gente. Então, aos poucos, a gente vai levando para a sala de aula dessa forma, né, o conteúdo trabalhado é aquele conteúdo, mas as avaliações que você vai aplicar, né, aplique no formato do ENAD, porque eles já vão se acostumando, né, se familiarizando com os itens, o formato da avaliação, isso ajuda muito, né? Muito, muito. E discutir ali com, às vezes a gente tem um gancho de aproveitar ali uma questão numa prova anterior, que deu um conteúdo que a gente está trabalhando na sala, né? Esses dias mesmo tem uma questão sobre distopia, e eu estava olhando a prova do ENAD lá, falei, nossa, trabalhei com eles, distopia, ó, caiu a questão aqui. Era até gostoso falar aqui, ó, meu conteúdo está caindo na prova do Enem, ó, que legal. Legal. E é legal para eles fazerem essa correlação, né? Porque às vezes os alunos acadêmicos pensam que eles estudam alguma coisa e o ENAD avalia outra, e não é bem assim, né? Está lá dentro dos itens, o nosso conteúdo está ali. E é legal levar para a sala de aula e mostrar fazer a correlação, né, junto com eles, para eles sentirem que aquilo que eles estão estudando
é o que vem lá no ENAD curricular. Lógico que, como todo exame, precisa de um treinamento, né? É interessante que nós, professores, abracemos essa causa, né? E vamos junto com eles, porque é uma avaliação, mas a gente sabe que a avaliação é nossa também, é o nosso trabalho que está sendo avaliado ali, né? Mas, gente, alguém... Deixa eu só comentar uma coisa que você tocou aí, que eu acho Sim. eu estava vendo você falar e imaginei essa cena, assim, meio aquela propaganda Globo, uma propaganda meu Quali, mas eu acho que é isso. Quando o professor ele tem que se engajar também junto com o aluno, porque é um momento difícil para o aluno. O acadêmico é uma coisa nova, a gente até constrói um peso sobre isso para ele, e assim, o professor está inserido ali, eu acho muito legal isso, porque o que você falou, de dar as mãos também para ele e falar, não, estamos juntos, vamos resolver isso aqui junto, vamos ver o que a gente pode fazer para ele se sentir incluído nisso, né? Não só cobrar dele, mas essa parceria, porque você lembra, Vera, que naquela turma, uma coisa que eu achei que eu nunca me esqueço é da parceria dos acadêmicos junto com a gente. Né? A amizade. Foi muito importante. É importante a amizade, que na hora deles responderem o questionário socioeconômico, porque tem muito acadêmico quando porque a gente sabe que o ENAD tem um questionário socioeconômico, um questionário muito importante para ser respondido. Que ele é respondido pelo aluno, para ser respondido na casa dele e tudo, mas ali é a hora que de repente ele destrói os professores, ele é o acerto de contas. E a gente estava num momento tão bacana, esse questionário ele vale muito, ele tem a pontuação dele. E a gente estava vivendo um momento de amizade, onde eles confiavam na gente, confiavam em nós também neles. Então, assim, foi bem legal, eles fizeram o questionário, realmente foi positivo, porque a gente teve uma nota boa, a gente não sabe o que eles escreveram, pelo jeito escreveram coisas boas, né? E acho que isso é legal. Porque eu lembro muito bem, quando a gente fez depois lá um churrasco, a gente fez comemorações sobre isso, a gente percebia que era uma vitória deles, né? Era uma vitória deles, eles estavam encarando, era nossa também, era deles. Esse processo, né? Então, gente, alunos que tiverem aí, vamos brigar por um churrasco no final para comemorar, entendeu? Acabar o ENAD, todo mundo fez, né? E eu sempre digo, Vera, só o fato do aluno fazer as discursivas, faça. Não deixe em branco, vai lá e faça. Eu sei que é sofrido naquele dia, doido para ir lá tomar um tereré, fazer o quê, tal, ir embora para casa. Faça. Não deixe em branco, porque por mais que às vezes você não está sabendo, mas você está perdendo ponto ali, e depois a gente pode comemorar aí esse momento que eu acho um momento bonito de integração entre professor e acadêmico. Eu acho muito bonito isso. É muito importante, muito importante. Bom, Rômulo, acho que o pessoal está meio tímido, ninguém quer fazer perguntas. Ou a nossa explanação... Vera, eu posso fazer, amor? Claro, Patrícia, é um prazer sempre. Professora Patrícia, também do nosso departamento, Rômulo. Que legal. Eu vou tentar aparecer aqui, eu estou meio desarrumada. Tá linda, como sempre. Eu estou aqui com um artigo e 1000 coisas. Primeiramente, eu quero parabenizar os organizadores, a Vera, todo o pessoal aí do inglês. Quero parabenizar o professor Rômulo, que eu já tinha ouvido falar muito do senhor, mas não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, não é? E eu quero dizer, olha, parabéns, gostei bastante da sua palestra, foi bem didática, não é? E nos fez ver aqui aspectos necessários para motivarmos os alunos a encararem o ENAD como uma possibilidade de crescimento também, de testar a si próprios, não é? E, nesse sentido, eu gostaria de destacar isso que o senhor disse, porque, recentemente, é mais um comentário que eu tenho a fazer, recentemente eu recebi um e-mail de uma aluna, eu trabalhei durante muito tempo com os alunos de Direito, não é? E uma aluna me enviou um e-mail com uma nota e me disse, professora, eu quero te agradecer aqueles momentos difíceis em que você me fez fazer aqueles comentários, aqueles estudos dirigidos, na verdade, estudos dirigidos
de fazer com que o aluno produza um texto, fazer com que o aluno produza o texto e venha te explicar, debatendo aquelas questões, mas sempre de forma bem, como eu vou dizer, a fazer o aluno crescer, não é? E com aquela correção básica que nós, professores, pela nossa tarefa, pelo nosso labor, nós fazemos isso naturalmente e sempre no sentido de tornar mais fácil o caminho deste aluno, porque ele vai conhecendo o caminho das pedras, não é? Porque se ele não conhecer o caminho das pedras, do conhecimento, ele não vai estar preparado com molejo para o momento do ENAD. Então, eu queria destacar aqui, Vera e Rômulo, como esta pontualização que você fez aí da questão de treino é importante. É importante. Eu verifiquei com esta aluna a necessidade de mudança da nossa metodologia em sala de aula, o próprio modelo de aula, não é? Que nós, às vezes, estamos muito naquela postura de aula magistral, e o aluno, ele precisa sentir que o conhecimento é alcançável, é possível, e que há necessidade de passar por vários treinos, não é um treino. E esse treino é diário e é pessoal, porque, às vezes, o professor ele se dedica muito, e ao final você pode ter ali uma ou outra discordância em matéria de nota com o aluno, mas, ao final, penso que o mais importante para nós, professores, é este retorno, que o aluno, em algum momento, te procure e diga: professor, professora, valeu muito, não é? Ao teu aperto, naquela disciplina, mas aprendi. Então, inclusive os erros cometidos, que eu me lembro que eu sou muito chata, que com os alunos que escreviam Constituição Federal, colocavam CF. E eu perguntava: o que é CF? Eu não desconheço isto. Aí eles falavam: todo mundo sabe. Eu falei: todo mundo sabe, mas como é que é o nome do documento? Constituição Federal, vamos escrever, porque é assim que se chama. As pessoas gostam muito de siglas, como o ENAD, né? Todo mundo fala ENAD. Eu sou um pouco assim, não sei, vocês vão dar o meu adjetivo, mas eu acho que a gente tem que chamar as coisas pelo seu nome, né? Então, eu só queria realmente destacar aqui como o acerto das palavras do professor Rômulo, né? E também perguntar, professor, o ENAD, eu anotei aqui que o senhor disse que a questão para que serve o ENAD, né? Então, não estará o ENAD a caminho realmente de ser um somatório no futuro, de uma contagem para concurso, para acesso aos mestrados, ou o que seja, porque eu acho que todas estas ferramentas existentes hoje em matéria de educação, para ver a qualidade da educação, elas acabam assumindo uma vida própria e amadurecendo para a gente poder melhorar cada vez mais a questão educacional no país, né? E a questão das universidades públicas como centros geradores de conhecimento, de formação de pessoas que vão atuar no mercado, e que a gente sabe que o nosso aluno é bem formado. Ele tem que ser bem apertado, no bom sentido, né? Quer dizer, nós temos que ser rigorosos, temos que fazer este aluno perceber o valor de estar numa universidade pública federal, não é isso? Então, quer dizer, o ENAD, de repente, ele pode passar por uma mutação benéfica, espero, que motive cada vez mais este alunado, né? Pergunta ao senhor: pode passar por esta mutação? E depois, o senhor não acha que a gente tem nessa questão hoje, dessas atividades remotas que já estão a ser discutidas dentro da universidade, a possibilidade de trabalhar realmente de modo
interdisciplinar, de modo a gente falar a assumir a camisa da interdisciplinaridade, até que a gente volte, não sei, a nossa ex-normalidade, e perceber que o interdisciplinar é fundamental nas licenciaturas e nos demais cursos. Não é? Desculpe me estender. Beijos, obrigada. Professora Patrícia, bem, primeiro ponto da sua fala, eu queria retomar a questão do seu contato com a tua aluna e o feedback que a tua aluna te deu. E isso, coadunando com o que a gente está falando aqui, é muito legal, porque a prática da docência ela é uma aventura também de meio que se despedaçar, porque se a gente não consegue se integrar com o aluno, a gente não consegue misturar e conseguir na semiótica tem uma coisa chamada síntese, a gente une duas linguagens aparentemente diferentes, elas se unem, pintura e literatura, por exemplo, se unem. Né? Se a gente não conseguir fazer essa união, a gente não consegue criar motivação, porque a motivação ela só vem se ela é legítima. Eu vejo mas não gosta de literatura. O aluno olha e fala assim, eu também não gosto de literatura. Né? É difícil você... Quando você acredita naquilo, o aluno sabe que você acredita. Ele sente o cheiro disso. E ele vai com você. Né? Então, esse ato de se jogar e usar nossas outras habilidades, porque a gente tem outras habilidades como ser humano, né? O carinho, a devoção. Essas habilidades, mais piegas que elas pareçam, elas são habilidades poderosas. E elas são usadas no mundo dos negócios, mas a gente, professor, também pode usar para engajar esses alunos, para a gente ser parceiro deles, para aproximar. Porque se a gente não conseguir fazer isso, como hoje o conceito contemporâneo de simbiose, né? Tem uma outra palavra também que eles usam, sinergia. Eles usam muito essa palavra sinergia. A gente está perdido, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir que esse aluno tenha sucesso. Mas enquanto o segundo ponto, se constituir como políticas públicas para alterar, eu vejo um obstáculo para o ENAD, porque assim, há dois problemas com o ENAD. O Enem não teve, porque o Enem ele se tornou, depois de 2009, ele se tornou uma ferramenta de acesso às instituições públicas. Né? Ele ficou, acho que a única forma, inclusive, de acesso às 68 instituições, universidades públicas federais e institutos federais, ele é parte Enem, parte outros tipos de avaliação. Né? Ele tornou uma porta de entrada e se tornou uma porta dentro das particulares de fomento. Então, o Enem ele se situou enquanto não só uma avaliação, mas enquanto uma política pública. E ele acabou também se refinando, porque ele foi o paradigma para vir a BNCC. Os tipos de saberes que ele cobra é os saberes exatos da BNCC priori. Qual o problema do ENAD? O ENAD, para ele ser uma política pública mais concentrada, ele vai precisar passar por uma ampla discussão dentro da universidade. Então, a gente teria nós, a universidade, enquanto pública, hoje, uma das responsáveis pela parte de verticalização. Então, hoje, nós somos responsáveis pela parte de mestrado e doutorado, maioria, né? A gente quase que domina isso aí. Então, a gente teria que fazer uma discussão a respeito disso a nível global, de como o ENAD é visto. Eu acho que talvez nesse momento que a gente está vivendo hoje, exatamente, talvez ainda demore um pouco para a gente ter esse nível de discussão. Mas eu acho que no futuro vamos conseguir inseri-lo como uma política que poderia ser uma ferramenta. Se ele não for, ele vai ser considerado esse meu patinho feio. Patinho feio para a instituição, meio que um foguinho que a gente vai lá apagar para o aluno, aquela coisa toda, né? E a terceira pergunta, a respeito do ensino remoto e da EAD, eu vejo que o governo vem sinalizando a EAD desde 2015, com aquela portaria que era 20%, aí no final de 2018 para 2019, em dezembro, entre o dia 27 de dezembro, saiu aquela que também poderia ser para instituições particulares acima de nota 3. Então, há um processo hoje sem volta de parte da carga horária ser de distância. Então, o que acontece? Como é inevitável, eu posso mais rápido, tá? A forma de conseguir inserir isso para a questão de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade que a professora, como a professora Patrícia comentou, a gente vai precisar urgentemente repensar. Eu acho que
o governo, todos os dos últimos anos, não estou falando desse governo, mas dos últimos anos, tem sinalizado essa mudança. Acho que vai ser quase, com essa pandemia, a gente tem um processo, talvez, posso estar equivocado, mas acho que tem um processo aí que talvez não mude, com alguma carga horária. Então, o que a gente vai ter que fazer é pensar urgente, e o ENAD vai entrar nisso, porque a gente, quem sabe, parte da carga horária também, a gente poderia também fazer alguma coisa com o ENAD, né? Fazer uns aulões com o ENAD, alguma coisa à distância, não sei. Usar o remoto para isso. Não sei se eu consegui me responder. Perfeito, professor. Obrigada. Bom, para ti. Alguma outra pergunta? Clarides está com a gente aí? Clarides, obrigada. Obrigado. Eu entrei muito atrasado, desculpe. Depois, se eu puder, eu gostaria de dar uma contribuição. Por favor, pode contribuir. Primeiramente, boa tarde. Que bom vê-los, professora Vera, Rômulo. Nossa, tanta gente bonita aqui, Andréia, Carla, gente boa, tudo. Olha, Patrícia, eu queria pegar um pouco o que a Patrícia falou, muito importante. É o seguinte, lá no Departamento de Filosofia, nós tivemos uma experiência de ENAD por 2 vezes, Rômulo. Não foi muito agradável, porque muitos alunos, como não estavam sabendo de como responder as perguntas, ou falando mais da experiência, primeira vez foi um pouco melhor, a segunda vez foi muito ruim. Porque eu estou falando abertamente para vocês, e estamos preocupados também no Departamento de Filosofia, porque a pergunta é, será que nós preparamos nossos alunos para o ENAD? Nós não estamos acostumados a preparar alunos para uma espécie de concurso. Para mim, é uma espécie de concurso. E isso nos preocupa muito, porque isso vai impactar na avaliação do curso. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado aí para que isso não vire uma camisa de força. Porém, quero concordar plenamente com a professora Patrícia que nós temos que prepará-los bem. E as questões que eu acho que são fundamentais, se eu posso dar uma contribuição, infelizmente, gente, o que eu vou falar, eu sei que alguns podem não concordar, mas é aquela coisa positivista. Pegar aquelas questões, ver o que os alunos podem responder, pegar uma espécie de testes de modelo, para que eles possam não chegar lá no dia da prova, se é que vai ter essa prova agora, ou para o ano que vem, não sei quando, não totalmente, como diz o provérbio, boiando, né? Meio que aleatórios, o que eu vou responder nisso? Na filosofia, as perguntas não eram tão fáceis, eu digo para vocês que não eram perguntas tão simples. Eu lembro quando eu era chefe de departamento que nós pegamos algumas provas de ENAD, levamos para os alunos, para que eles pudessem responder dentro de um pequeno curso que a gente fez de tira dúvidas, demos esse apoio, e mesmo assim foi difícil. Outra coisa que também é bom, eu acho que isso é um trabalho que o departamento de vocês faz bem, é essa atenção e o cuidado na hora de responder aquele questionário. Daí o professor Rômulo pode explicar melhor, eu perdi sua fala, professor, desculpe, mas esse cuidado de estar ao lado dele, sabe, gente? De mesmo que ele mande zap para você, você responda para ele, esse cuidado... o cuidado que Paulo Freire falava, sempre desta amorosidade, deste cuidado que nossos alunos precisam. Muitos têm muitas dificuldades de responderem coisas, às vezes, muito simples, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Embora tem muitos alunos que dão um show de bola, ou seja, mas é importante ter esse cuidado de estar perto dele para que a nossa nota não fique impactada posteriormente. Penso sempre nisso,
porque esse critério de avaliação, ao meu ver, eu não concordo, mas é o que existe aí, é uma forma, né, de avaliação que eu acho que tem que ser revista. Não sei como é que estão essas discussões de avaliação, mas acho que era um pouco isso. Agradeço aí a Vera por ter disponibilizado isso, poder ter ajudado, falar um pouquinho da experiência lá na filosofia. Tá bem? Professor Clarides. Então, eu acredito que não é inevitável, é como você falou com um certo dedo, né, em relação ao positivismo, eu também me preocupo, mas é inevitável, a gente não tem como fugir, é como bem o senhor disse, está posto, é instituído, né, emana do poder público, né, não é uma determinação, é do poder público, então eu vejo que o que acontece, fazer esse trabalho, mesmo que de cunho positivista, eu acho que é salutar para a sobrevivência. E quanto ao questionário, nós fizemos, nas turmas de ENAD que eu estive próximos, e a Vera também pode confirmar isso, nós preenchemos o questionário no laboratório da instituição. Né? A gente chamava os alunos, no dia, a gente agendou o dia, eles sentaram lá, então acho que até a professora Vera também estava no dia de uma turma de letras, que nós ficamos lá com eles, tirando dúvidas, eles têm muitas dúvidas. E às vezes a gente se equivoca, né? Acha que eles... E na verdade eles querem o conforto de estar ali do nosso lado, que é o conforto da gente trocar ideia com eles, é uma parceria. Né? Eu não consigo visualizar essa hierarquização do professor do aluno, se a gente tem um objetivo comum. Mas tem um objetivo comum. Tanto o professor quanto o aluno estão com o mesmo objetivo, se sair bem dessa situação, resolver, né? E eu vejo que levar para o laboratório foi o que a gente fez. A gente levava para o laboratório, todo mundo preenchia ele junto. Professor, estou com uma dúvida aqui, vem aqui. Aí, isso aqui é o que a gente ficava, não interferia na autonomia dele, no livre-arbítrio, mas também a gente estava ali, dando força, apoiando, e eles estavam sentindo essa energia da gente, essa sinergia, que é muito importante, porque senão a gente vai... E aí e hoje a gente já sofre muito. As licenciaturas, estudar de humanos, a gente tem sofrido muito. Então não dá para a gente vacilar. Essa que é a grande verdade. A gente tem sofrido muito, a gente tem... nitidamente que vem tempos em tempos que as pessoas querem reduzir os custos, querem se brincar até acabar. E aí a gente tem essa luta, né? Então não é uma batalha que a gente vai perder, né? Essa batalha de preferência que a gente não perca, pelo menos essa. Com certeza. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Alguém quer comentar? Pois é, nós não temos mais perguntas, nós não temos perguntas no chat, mas eu acho que é isso. Mas a gente está falando bastante na questão, né, do lado do docente, né? Eu acho que vale a pena a gente dar nessa questão do lado, né? Porque agora o tema título da live era Tenho que fazer ENAD e agora, né? Então, assim, nós temos alguns acadêmicos aí, e eu acho importante a gente dizer, né, que, lógico, que nós vamos poder ajudar, mas essa questão do engajamento que você disse, que vai fazer toda a diferença agora, né? Nós temos vários professores do meu departamento aí, do DALI, né, e a gente sabe que o curso de letras da Uni está, assim, com uma nota bem aquém do que nós gostaríamos que estivesse, né? E que nós temos que levantar essa nota aí nessa avaliação de agora, né? Então, nós temos que fazer a diferença agora. Acadêmicos que estão nos ouvindo aí, né? É a hora de vocês mostrarem que o curso de letras da Universidade Federal também tem qualidade. E tem, a gente sabe que tem. É só uma questão de você mostrar. Só que quando acontece o que aconteceu na Uni, né, que foi, não sei se podemos dizer que foi, né, e a gente sabe que não é na universidade aqui que aconteceu isso, que acontece em vários lugares, a questão do boicote, né, porque às vezes por falta da gente mostrar para ele essa importância de fazer o ENAD, ele
com raiva porque, de repente, a Universidade Federal não tem um espaço físico adequado como ele gostaria que tivesse, ou porque a internet do campus não está favorável, não está legal, por N motivo, ele resolve descontar a raiva dele, né, desse período que ele passou na universidade, neste momento, né? Só que, assim, se a gente for analisar, ele está fazendo contra ele mesmo, porque é a avaliação do curso, né, que vai lá no certificado dele depois, né? Quando ele sair, ele vai sair com... Tá, não vai sair lá, ok, você tirou nota tal no ENAD, não vai sair a nota do ENAD, mas vai sair lá a sua Universidade Federal, campus Porto Velho, campus Vilhena, campus, né, de onde? E aí, qual foi a nota, né, dessa avaliação do ENAD? Qual era a nota da avaliação desse curso, né, da Universidade Federal, do campus de Porto Velho, de Vilhena, qualquer outro que seja, né? É tal. Quer dizer, então, assim, se eu sou empregadora, né, e eu estou buscando bons profissionais, eu espero que ele tenha saído de uma boa universidade, né? E se a universidade dele não foi avaliada adequadamente, não está com uma boa avaliação, como que eu, empregador, vou confiar que ele tem bom conhecimento, né? Então, quer dizer, ele está dando um tiro no pé, né? É contra ele mesmo. É importante os acadêmicos saberem disso, né? Então, não é ajudar a universidade, mas, assim, você está ajudando a você mesmo, mas a gente pode fazer, a universidade faz um bom trabalho, sim, lógico, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, tem sim, claro que tem, e vamos confiar, né, que vai melhorar sempre, né, mas que eles, ao ir lá e mostrar o conhecimento que eles saem, Rômulo. A gente conversa com os acadêmicos da universidade, e agora até, né, eu vou dizer para você aqui, que era o coordenador do curso de letras, gente, quando eu cheguei na universidade, o ano passado, em julho do ano passado, eu fiquei surpresa com o nível de inglês que aqueles acadêmicos têm, né? Muitos alunos falando fluentemente. Lembra que era a minha briga? Eu sempre comentava, Rômulo, eu não consigo dar aula de inglês aqui nessa faculdade, né? Os alunos entram com um nível muito baixo de inglês, né? Com muita dificuldade, alunos com muita dificuldade, que é difícil para você, com língua portuguesa, para você fazer esse nivelamento, língua inglesa, então, nem se fala. E eu acho que o mais agravante da história, eles entram no curso de letras com habilitação em língua inglesa, sem querer ser professor de inglês. Então, ele vai tipo assim, não, eu vou língua portuguesa, literatura, e a língua inglesa eu vou dando um jeitinho para sair, a gente, né, e a gente sabe que a faculdade particular, como que é que a gente tem que, né, o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que levar esses alunos até o final. E, mesmo assim, né, a gente sabe que com o nosso trabalho, e você pode, não me deixa mentir, né, como você me apoia no que eu vou dizer, nós fomos cruciais, o nosso trabalho foi crucial para fazer aquela turma, né, levar o curso de letras, né, não me lembro qual era a nota anterior, mas para 4, né, então, assim, é o que eu quero falar aí para os acadêmicos que estão nos ouvindo agora, né? Nós precisamos desse trabalho, os professores, né? Logicamente, nós já estamos comprometidos com isso, porque desde o ano passado nós estamos fazendo reuniões para saber o que nós podemos fazer para ajudar esses acadêmicos, né? Mas nós precisamos que eles se engajem também nesse engajamento deles também, porque só assim a gente vai mostrar, vai sair com um diploma e vai dizer, olha, aqui, eu saí da Universidade Federal e eu sou um bom profissional, né? Exatamente. Muito bom. Vai ser política. Vera, posso dar mais uma contribuição? Opa, desculpa, professor. Clarides? Não, é o Elton. Elton. Desculpa, Elton. Vai lá. Professor, desculpa. Quer abrir sua câmera, Elton? Abre aí, pra gente ver. Grande Elton. Eu vou abrir aqui, que estou com os olhos. Vou abrir aqui, porque... Tá bom. Abriu? Tranquilo? Estou aqui. Bem, eu vou dar assim, uma sugestão que eu vou até... Essa sugestão eu vou levar para a reunião do departamento do curso de espanhol. Clarice. Grande Clarice. O Clarice foi meu professor 2 vezes, né? Professor em 97, né, Clarice? E 2000... Foi. O Clarice foi o responsável por me ensinar a caminhar no rumo da filosofia, hein, Clarice? Obrigado. É satisfação. Obrigado. Fico feliz aí por é verdade. E feliz por você estar na universidade como professor. Sim, desculpe.
Tranquilo. Então, quando eu trabalhava com ensino médio, tinha um grupo de professores que era muito acostumado a lidar com cursinho pré-vestibular. E nesses cursinhos pré-vestibulares, eles têm as técnicas de fazer o aluno, fazer prova, aquela coisa toda. Então, o que foi que eles instituíram lá na escola? Que os simulados, que os estudos voltados para as provas do Enem, aquelas provas do simulado valeriam pontos nas provas regulares de matemática, de física, de química. Por exemplo, se o aluno fosse bem, se ele tirasse uma nota boa no simulado, acima de 7, por exemplo, ele poderia ganhar 1 ponto ou 2 em matemática, na prova de matemática, 1 ponto ou 2 na prova de física. Então, isso estimulava o aluno a fazer o simulado do Enem. Então, era uma forma que nós tínhamos, que eu vou levar essa forma para o grupo do espanhol, e do inglês eu acho que também seria viável, eu não sei se... Com certeza. Mas, assim, o que o Clarice falou, o professor Clarice falou, eu também concordo, que a Patrícia falou, que, de certa forma, a gente, na universidade pública, nós temos uma visão muito mais, e você também, Vera, falou isso também, nós temos muito mais uma questão de levar o aluno à investigação. O aluno, ele lê muito, ele fala espanhol com regularidade, a gente treina espanhol e inglês também, a gente vê isso, que tem um nível um pouquinho melhor do que algumas públicas, mas falta realmente essa questão do pragmatismo, né, de responder às provas, porque também faz parte. Não adianta dizer que não, porque existe concurso público, o aluno vai entrar no Estado, vai ser professor do Estado e vai ter que fazer uma prova de marcar, objetiva. Então, ele tem que ser treinado para isso, né? Então, é um pragmatismo que é perigoso por um lado, mas também é necessário. Não, professor Rômulo? Isso. E às vezes a gente tem medo de falar dele. Professor Rômulo? Às vezes a gente tem essa preocupação, né, Romulo, porque a gente sabe que dentro da Universidade Federal, muitas vezes os acadêmicos veem isso como se a gente estivesse tentando influenciá-los, né, levá-los a fazer um ENAD de uma forma que, de repente, não é como eles gostariam que fosse. Mas é o seguinte, o aluno da Universidade Federal, ele precisa entender, né, que o certificado dele que vai sair com essa avaliação também, né? Então, assim, se a universidade, nós fazemos cursos de extensão, né, pesquisas, né, muita coisa é trabalhada ao longo dos cursos, né, desses 4 anos de letras que eles fazem no campus de Porto Velho, né, muita coisa é trabalhada, 400 horas de estágio, né, tantas horas de horas complementares, de atividades complementares, muita coisa, então eles saem com uma bagagem muito boa, né? Então, assim, só que muitas vezes eles não acreditam nisso, né? Eles ficam sempre achando que está aquém. Gente, e lógico, a gente sabe, nós somos profissionais hoje, mas nós não saímos assim da universidade ou da faculdade que fizemos, né? Você saiu assim, Romulo, todo esse conhecimento que você tem hoje? Não, né? É na prática, né? O pragmatismo que faz a diferença. É quando você vai lá, é quando você ensina que você aprende melhor, né? Lógico que, por mais prática que tenha na Universidade Federal ou na faculdade em si, né, no curso em si, por mais prática que tenha, ainda não é a prática que você precisa, que você, muitas vezes, às vezes, faz por fazer, porque enquanto aluno, às vezes você percebe, não, eu vou dar um jeitinho aqui de facilitar a minha vida e vai acontecer, né? Mas quando ele tomar consciência de que o curso dele tem condições de ser um curso de valor, tem o valor mesmo, que é um curso de excelência, né, e ele vai sair para a prática fazendo muito bem o Enem, e a gente tem condições, quando o Clarides disse ali, né, da dificuldade que esses alunos têm de entender, eu acho que é o que você falou, Romulo, é desde o início, a gente plantar essa sementinha, e até não precisa falar do nome ENAD, porque de repente, falar do nome ENAD, você está, né, ele vai pensar no que ele, né? Não, mas estão querendo me influenciar, né? Mas é isso aí. Os simulados, Elton, nossas provas podem ser simulados, né? Por exemplo, nossos simulados, a gente costumava fazer isso no curso que a gente trabalhou junto, eu e o Rômulo, né? Cada professor da sua disciplina, né, elaborava questões, né, no formato do ENAD, né?
que dá trabalho, gente, eu vou confessar que dá trabalho mesmo, mas ajuda muito o aluno, porque, assim, ele está sendo avaliado com conteúdo, ninguém está criando conteúdos para avaliar, ele está sendo avaliado com aquilo que ele está estudando no momento, né? Mas num formato, né, que eu posso colocar lá, uma coisa bem simples, né? Vera Lúcia, né? O verbo to be, am, is or are. Em vez de colocar dessa forma muito prática, muito, né, objetiva, contextualize isso de uma forma que ele tenha que pensar, né? Que é uma coisa tão simples, mas assim, ele tem que elaborar uma resposta e chegar, porque ele vai estar provando que ele realmente sabe, né? Se ele consegue entender isso dentro de um contexto, né? Mas eu acho que nós já falamos bastante, a nossa live estava programada para 1 hora, nós já passamos de 1h30 de live, porque o papo está muito gostoso, né? A live está viva mesmo. Não é? É o dinamismo, é gostoso isso. Gente, alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta, ter alguma outra participação? Então, a gente vai começar encerrando aqui. Nós temos aí a participação do professor Jorge Luiz Lima, da UFAM, né? Tá aí, Rômulo, nosso colega, trabalhou com a gente também aqui em Cacoal, né? Dizendo que essa temática é constante, né? Em pauta lá na UFAM. Que bom, Jorge, isso é legal, ajuda muito os acadêmicos. Ficamos felizes com isso, né? Carlinha também participa aí dizendo que o ENAD é tanto para docente como para discente. Não tem como dissociar, né, essa parceria aí, né? São os dois juntos. Nós, com a nossa experiência, a gente pode mostrar para eles o caminho, como ir, né? Como conduzi-los, né? Eles vão chegar lá sozinhos, mas é como uma criança, você, para ensinar a andar, você tem que segurar na mão. E ele se sente muito mais fortalecido e vai caminhar com passos muito mais fortes. E pode ter certeza que ao chegar lá, ao final, ele vai reconhecer a mãozinha que segurou ali, que esteve do lado dele, né? Sim. Muito bem, Clarides. Olha aí o pessoal, Patrícia dizendo que ele foi professor, Pituac também ali dizendo que, né, o tema é legal e que a fala foi esclarecedora. A gente até tinha programado, Pituac foi falando nisso, Rômulo, a gente tinha programado uma sequência de 2, né? 2 lives, porque nós faríamos essa agora mais teórica, falando, né, da abrangência do exame em si, e faríamos uma outra na sequência, ou um pouco, né, com um pouco de espaçamento aí de tempo, falando da prática, mostrando questões do ENAD, né, e trabalhando questões, resolvendo junto com eles, né. A gente mudou agora no projeto, a gente, né, mudou agora para setembro, lives com tema relacionados à literatura. Então, pode ser que a gente não faça agora logo na sequência, mas a gente vai ter oportunidade ainda esse ano ainda de fazer uma live ainda com questões do ENAD, Rômulo. Eu já vou te avisando, deixando preparado aí, né, que talvez agora não seja em setembro, mas voltando em outubro ali, a gente trabalhe, né, questões do ENAD. Estou vendo que o nosso colega também, o Carlos Súniga, está nos ouvindo, né? E a gente já pode estender esse convite a ele também, que trabalhou muito tempo, né? E trabalha ainda com as questões da ENAD. Então, vamos colaborar. E outros professores que queiram também, de repente a gente pode pensar num projeto aí para a gente trabalhar esse ENAD junto aí, né? Não só com interdisciplinariedade, mas trabalhando com intercampus, né? Porque letras tem vários campos e todos nós seremos avaliados ao mesmo tempo. Hã? E além de interinstituições, né? Interinstituições, muito bem. Interinstitucional, né? Vamos criar o Rômulo, já é uma ideia para a gente criar um projeto interinstitucional para a gente tratar a questão do ENAD aí, ó. Vamos pensar nisso, né? E aí outros professores que estão nos ouvindo aí, quiserem também se juntar a gente já vai sair com um projeto aí na frente para trabalhar esse ENAD. Bora. Eu gostaria. Gostaria. Pronto. Já estamos em 3, Rômulo. Eu, você e Elton já estamos garantidos. Vamos junto, vamos embora. Então, vamos lá. Gente, acho que assim nós não temos outras perguntas, né? Então, Rômulo, gostaria só de agradecer você mais uma vez, dizer que foi um imenso prazer para a gente tê-lo aqui, compartilhando com a gente os seus conhecimentos, né? Mais uma vez aí eu quero agradecer e já estendo esse convite para uma próxima live aí, talvez no mês de outubro, para a gente trabalhar essas questões. Mas vamos já pensar realmente nessa questão do projeto aí, que a gente pode colaborar com esses acadêmicos, né? E com os professores também.
Porque a gente sabe que essa questão da dúvida, eu tenho que fazer ENAD agora, não é só, não para aí, né? Meu aluno tem que fazer ENAD, e agora? Como que eu posso contribuir, né? Então, a gente vai estar ajudando não só os acadêmicos, mas os docentes também da Universidade Federal e de faculdades também, a mostrar para esses alunos como que eles podem ter sucesso no ENAD, né? E a gente pode colaborar. É isso? Rômulo, a palavra é com você. Ô, Vera, eu quero agradecer primeiramente você por ter me convidado, ter ido nesse projeto, me sinto lisonjeado, estou muito feliz. Achei muito bacana a dinâmica. Espero que o conteúdo tenha servido, tenha contribuído aí com o projeto que vocês já têm. Na verdade, é só uma fala complementar, né? E pode contar comigo para esse projeto aí. E aos acadêmicos, se engajem nisso aí, que só tem que crescer junto com os professores junto com os acadêmicos, porque juntos a gente consegue, tá? Façam aí. No final, faço no churrasco e aí me convidem, porque o churrasco coroa, ou uma peixada em Porto Velho, alguma coisa que coroe o sucesso da sinergia do grupo, beleza? Um abração para todo mundo. Com certeza, essa questão da confraternização ao final para comemoração, isso aí vai ser fácil organizar, né? Faço questão de organizar isso. Corre, então quer ganhar pelo menos a medalhazinha de participação. É isso aí. Gente, então, muito obrigada por vocês terem participado com a gente, terem nos ouvido aqui, contribuído com as perguntas e tudo mais. A gente fica muito feliz com essa participação e a gente sabe que essa preocupação do ENAD é dos acadêmicos, mas também dos docentes. Então, nós queremos só dizer que eu, Rômulo, os demais professores do departamento aí, nós estamos à disposição para a gente se unir as forças aí, para a gente fazer um trabalho legal para que, né, esse ano, de forma virtual, remota, a gente consiga movimentar um trabalho, né, para essa questão do ENAD, para que não esse ano, porque não vai acontecer esse ano, mas para o próximo ano, nosso aluno faça esse ENAD e que ele faça e tenha sucesso, que vai ser o sucesso dele e o nosso também. É isso? Rômulo, obrigada. Até uma próxima, tá bom? Clarides, todos os professores do departamento, Elton, Pituac, Patrícia, Carla, Rosinete, nossos colegas, Maria Tereza, professora Maria Tereza do IFRO também. Andréia. É verdade, porque o IFRO tem cursos de nível superior, né? Então, a gente pode fazer uma parceria com o IFRO também para trabalhar com o ENAD também junto com eles, né? Eles nos ajudando e a gente ajudando, professores de lá também. Sim. Olha lá, a Patrícia também disse que já se indica, muita gente colocando. Depois eu vou ler os comentários, tá bom, gente? Não tá dando para ler todos, não, mas que a gente depois vai ler quem são os professores que já estão se oferecendo ali, e a gente vai pensar nesse projeto. Rômulo, mais uma vez, muito obrigada, gente, por ter participado com a gente. A foto, vamos fazer uma foto? Tira foto. Quem é que vai tirar a foto? Abre a câmera. A nossa expert nesses assuntos aqui é Tamara. Tamara, tá aí? Sim, estou aqui sim. Você se encarrega da foto, Tamara? Claro, eu já tirei vários aqui, mas já que esse é um momento destinado à foto, quem quiser abrir a câmera, né? Pode abrir a câmera. Isso, quem quiser sair na foto, abre a câmera aí. Abre a câmera. Carla, Andréia. Isso, nossas parceiras aí de trabalho. Sorri, eu faço um X. Então vamos lá, vou tirar algumas aqui, tá? Muito bem. Legal. Sorriam, gente. Sorriam, porque o ENAD vai fazer a gente, às vezes, pode ser que a gente chore aí para dar conta desse ENAD. Mas vamos sorrir. Nós vamos ser. Juntos somos fortes, não é? A gente vai conseguir. Certeza. Aproveito para agradecer a professora Tamara e a professora Renata Ianes, que são minhas parceiras aí nesse projeto. Estamos juntas, meninas? Juntas. Então, a caminho das próximas lives. Beijo, gente. Fico com Deus. Obrigada pela participação de todos. Abraço ao Rômulo. Abraço, Rômulo. Bom te ver, hein? Você está onde, Rômulo? Está onde? Eu estou no campo